Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Wagner Bragança, cujo nome é Passos para a Restauração. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e, lógico, a sua vida também. Eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, enfim, não contribuí com nada. Então, qual que é o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não tenho nenhuma formação teológica, não sou pastora, não sou missionária. Eu simplesmente sou uma pessoa como vocês que ama a palavra de Deus, tá bom? Quero pedir que, se for possível, vocês compartilhem com outras pessoas esse nosso devocional para que elas também possam ter o privilégio de aprender da palavra de Deus. Se puderem, se inscrevam no canal, façam lá acionem o sininho, coloquem lá uma mensagem, só para a gente movimentar e o algoritmo entender que a nossa mensagem realmente faz sentido, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância de depositarmos em Ti todas as nossas esperanças, sabendo que só Tu nos restauras. Obrigada por tudo, fica conosco, é o que te pedimos em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Mateus 8, de 1 a 4. Um trecho pequeno, mas que tem uma grande e poderosa mensagem a respeito da restauração. E a restauração através da cura, a cura de um leproso, e Jesus então faz um milagre incrível, né? Então, quais são os principais pontos, né, que eu encontrei? Primeiro é a aproximação com fé. Aquele homem doente, leproso, ele se aproxima de Jesus com reverência e confiança e diz para ele: olha, Senhor, se o Senhor quiser, eu saro, né? E isso mostra o quê? Que a restauração ela vai começar pela fé e pela humildade. Isso é fundamental. Outra coisa é o toque que transforma. Jesus, ele estende a mão e toca naquele homem. E naquela época, nem pensar em tocar uma pessoa que tinha lepra, né? Pois os leprosos, eles eram considerados impuros. Então esse gesto de Jesus vai revelar o quê? Que Jesus, ele não só cura, mas ele também restaura a dignidade e inclui a pessoa na sociedade, né? Jesus é a favor da inclusão. Outra coisa importante é que a restauração é completa. Quando Jesus fala para aquele homem, sim, eu quero que você fique curado, eu quero que você fique limpo, ele não cura só o corpo, mas ele reintegra o homem à sociedade e à vida espiritual. Então, por quê? Ele fala assim, então vai lá pro sacerdote e mostra para ele como você está curado. Porque era fundamental para que ele pudesse se reintegrar à sociedade, né? Outra coisa que Jesus faz é quebrar barreiras. Jesus rompe toda e qualquer barreira social e religiosa, mostrando o quê? Que ninguém está fora do alcance da graça divina. Isso é maravilhoso, né? Todos nós, independente do que somos ou do que fazemos, estamos ao alcance da graça de Deus. Isso é muito incrível. Então essa passagem vai convidar a gente a confiar no poder da restauração de Cristo, que vê além das feridas que a gente tem e oferece uma cura completa, tanto física quanto espiritual, quanto emocional. Então vou convidar você aí agora a ler comigo Mateus 8, de 1 a 4. E diz assim, e descendo ele do monte, ele, Jesus, né, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Passos para a Restauração. E o versículo que o irmão Wagner escolheu, Wagner Bragança, é o 2, que diz, eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Bom,
Jesus, ele era procurado por muitas pessoas que sofriam, que eram doentes, procuravam por Jesus, né? E quando a gente vai lendo aí esses versículos, a gente vê que teve um homem que tinha lepra e que foi até Jesus o quê? Pedir, implorar por compaixão. E Jesus Cristo imediatamente atendeu aquele homem. E o que ele fez? Quando aquele homem rogou para ele, toda palavra Jesus é uma oração, né? Ele curou aquele homem. E o que a gente aprende também com esse relato? A gente tem que pensar em alguns aspectos. Primeiro, que o Senhor se agrada quando a gente é quebrantado, quando a gente percebe quem nós somos, né? E diante do que nós somos, clama a Deus pedindo ajuda. No Salmo 34:18 diz assim, ó. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então aquele homem doente, o leproso, ele se colocou diante de Deus com um coração desejoso por cura. E ele teve o problema dele, solucionado. Mas é preciso que a gente se submeta totalmente à vontade de Deus. Que a gente esteja realmente aos pés do Criador. Porque a gente não pode cair na armadilha da tirania da fé. A gente é servo e Deus é o nosso Senhor. E nós temos que pedir a Ele com humildade, na certeza de que Ele é poderoso e misericordioso para ouvir a gente. Jesus Cristo, Ele estende a mão na nossa direção, independente de como estamos, né? Tem até uma canção que nós cantamos que diz assim, eu venho como estou. E é desse jeito que Jesus Cristo nos aceita, né? Então que a gente possa ser sensível e permitir que o Senhor nos toque a nossa vida, que Ele venha sobre a nossa experiência, sobre tudo que nós temos e nos toque. E assim a gente possa experimentar a restauração e o milagre em todos os aspectos. Desse modo a gente vai estar em conformidade com a palavra revelada, que é a Bíblia. Nossa vida só vale a pena se for vivida para honrar a Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Se nós não estivermos aqui para honrar a Deus, se não estivermos aqui para que tudo que nós façamos seja para a honra e glória dele, não vai ter o mínimo sentido a gente passar por essa vida e viver. Bom, nosso manancial termina assim, ó. A obediência à voz de Deus nos permite ser restaurados. Bem, agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que esses são os passos para a restauração, humildade, né? A fé e a humildade. Para nós o abraço da super mega, certo? Quero que também você se lembre que temos um versículo para decorar este ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora sim, agora eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, tudo, até que Deus venha e conserte as coisas.